de hoje. Qual a minha principal inteligência? Como aprimorá-la e como descobrir qual é a minha principal inteligência? Muito bem, eu queria conceituar para a gente fazer aqui uma linha do tempo, entendendo de onde vem essa relação humana com a inteligência e como a gente implementa ela no nosso trabalho de forma prática. Nos anos 20 do século passado, volta de 1924, William Marston, um psicólogo norte-americano, ele estratificou perfis comportamentais, baseados lá naquela descrição de Hipócrates, do fleumático, do melancólico, do sanguíneo e do colérico. Ele fez um ferramental que hoje é o que se tem aí pelo DISC, ao qual ele trouxe perfis comportamentais e como esses perfis se adaptavam a algumas tarefas no trabalho. E por que ele fez isso? Porque até o século anterior, quando a gente teve em 1800 e até um pouco antes, em 1700, Revolução Industrial, toda a transição que nós vivemos das pessoas saindo do campo, indo para a cidade, mudou-se aquele cenário do arado, do silvícola, para o homem que laborava nas fábricas. E ali eu tinha que entender se eu estava colocando as pessoas nas funções adequadas. Poxa, Alan, mas você está falando de inteligência e entrou no universo do trabalho, é porque são assuntos correlatos. As empresas buscavam que as pessoas tivessem uma adequação maior para aquela função que elas iriam exercer através da potencialidade que elas já exerciam. Muito bem, William Marston trouxe esse raciocínio e dali começou-se a fazerem testes aos quais você sabia se uma pessoa era analítica para atuar em áreas de números, se uma pessoa era comunicativa para ser uma pessoa de comunicação, enfim, você tinha múltiplas variáveis de comportamentos. De lá para cá algumas coisas mudaram, porque o QI era a única aferição. Pessoas que tinham uma capacidade intelectual eram muito bem vistas, mas nem sempre o melhor da sala era o melhor profissional na vida adulta. Porque existem outras habilidades que nós somos cobrados no nosso dia a dia. A nossa capacidade de lidar com as emoções, com as frustrações, com as promoções, com as vaidades. E aí contempla-se dentro disso algo que você já ouviu, a inteligência emocional, que foi desmembrada ou trazida à tona por Daniel Goleman em 1995. Depois tivemos Dana Zohar trazendo o conceito da inteligência espiritual em 2001, uma escritora inglesa, o ponto Deus na nossa cabeça e as nossas interações com a espiritualidade. Mas vamos voltar lá para o William Marston. Quando perceberam que só o QI não bastava, começou-se a entender outras inteligências, outras percepções e entregas que as pessoas têm no trabalho. E ali foi se desenvolvendo testes, métricas e destinações para cada um dos perfis que apareciam nesses testes. E aí eu posso citar para vocês Ned Herman também, depois você pesquisa aí, que trouxe 9 inteligências: intrapessoal, interpessoal, lógica, espacial, sinestésica, enfim, nós temos uma multiplicidade de testes que levam você a ter uma clareza de qual é a sua principal inteligência. Mas voltando aqui para o mundo do trabalho, por que é legal eu saber a minha inteligência, que é a pauta do nosso vídeo? Quando você entende que você é uma pessoa que está destinada ou tem já algo pré-concebido dentro das suas fortalezas, tanto de caráter quanto nas suas entregas laborais, você vai exercer aquela função com uma forma muito mais apropriada do que a pessoa que não tem a mínima ideia de qual é a potencialidade dela. E quem não sabe qual a sua potencialidade, vira marionete. Você tem um gerente que te dá um feedback, você pode carregar isso dos seus 20 até os seus 60 anos. Você sofre um etarismo, você passou a vida como empregado, chega alguém e fala que você é incapaz, aquilo te dá uma depressão. Quando você sabe a sua força, você coloca mais energia nela e naturalmente potencializa a sua entrega. Um grande exemplo que nós temos na história é o maior aferido QI da história da humanidade, William James Seeds, nascido em Nova York, aos 20 anos falava 40 idiomas, entrou em Harvard com 12, mas não tinha as emoções depuradas. Morreu muito novo, trabalhou de estivador do Cais do Porto, chapeiro, pedreiro, nada contra as profissões, mas
ele tinha potencialidade para alavancar muito mais, para chegar em paragens muito mais altas, mas o emocional ficou estagnado, ele sofreu muito com toda a crítica que a imprensa e as pessoas deram a ele. Eu sinceramente eu não sei qual é o seu momento, eu não consigo destrinchar aqui, mas te dou a direção para você buscar saber quais são as tuas potencialidades, porque o sistema joga a gente para ficar na média do que eles querem. E muitas vezes você está enterrando um talento porque as pessoas acham que aquilo é muito histriônico, muito dilatado. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem um senso de humor, uma alegria muito forte, uma vivacidade, vão falar para você ser menos. E o contrário também acontece. Às vezes você é uma pessoa mais calada, mais reclusa, vão falar para você ser mais e aquilo te fere. Quando na verdade, se você é concentrado, é mais calado, você vai desenvolver. E se você é mais falante, é mais comunicativo, também vai desenvolver. Se perceba. Não acate apenas o feedback do exterior e coloque aquilo como uma verdade absoluta. Você que é dono de empresa, você que é autônomo, você que é líder, perceba a sua potencialidade, trabalhe a sua máxima inteligência, desmembre testes, busque aprimoramento, contrate mentores. Inclusive eu estou aqui, me contrata, me chama, que vai ser uma alegria te direcionar nessa trajetória de autoconhecimento e percepção sobre você mesmo. Quando você se entende, o todo passa a ser muito mais palatável do que quando você começa a questionar o todo para tentar adaptar algo que o todo quer que você coloque na sua personalidade para pertencer a ele. Ou seja, tenha o domínio e a percepção clara das tuas forças, que as tuas fortalezas te levarão além do que você está hoje. Meu nome é Alain Mesquita, eu agradeço a sua presença e conte comigo para a alavancagem de assuntos